N Café com Política. Olá, Bruno Silva, um bom dia para você, tudo bem? Olá, muito bom dia, Carol, Felipe Pereira, Bom que dia. figura, e a todos os nossos ouvintes. Uma foto que pode ser que passe despercebida, uma imagem que pode ser que algumas pessoas não repararam, mas a reportagem da CBN traz aqui no Café com Política, quem está no YouTube vai poder ver, é a imagem do vereador, ex-presidente da Câmara de Campinas, Zé Carlos. Ele participou hoje de manhã de um evento do Banco de Alimentos de Ceasa Campinas e fez um discurso. Bruno, para quem não se lembra, ele esteve envolvido em vários acontecimentos em que foram solicitadas entrevistas para que ele pudesse falar a respeito das investigações e não deu entrevistas. E a gente aqui da CBN o procurou por várias e várias semanas para que ele pudesse se declarar. Depois de todo o caso, ele apareceu hoje falando num discurso. E, Bruno, dentro desta fala dele, e eu gostaria até que o Felipe comentasse aqui junto com a gente também, nos ajudasse a trazer e repercutir, ele fez algumas declarações ali, lógico, movido pela ocasião do evento, dizendo que estava lá pela cerimônia dos 20 anos do Banco de Alimentos, falou sobre solidariedade, sobre a parceria entre os poderes para ajudar a população, mas queiram ou não, nós que estamos acompanhando, ficamos sentindo a falta de que ele tivesse falado com a imprensa e com a população nos momentos que foram solicitados e não aconteceu, né, Bruno? Pois é, não aconteceu, né, Carol? Porque é aquela história, né? Político gosta de aparecer na foto quando é para fazer algum tipo de comemoração, celebração, entrega de algo, política pública, algo que vá converter a sua imagem numa repercussão positiva, vamos dizer assim, diante da população. Agora, lá atrás não só deveria, como teria até como compromisso público, né, Carol, que ter prestado esclarecimentos de modo mais claro, né, em relação às denúncias que estava respondendo, né? Prefiro jogar com o regulamento embaixo do braço, não se pronunciar, não produzir, talvez, até em função da sua fala, nenhuma prova contra si. Mas nunca cai bem, né, Carol? Nunca cai bem diante da própria opinião pública, né, diante da percepção da população, as figuras acabarem se ausentando tanto assim quando são chamadas a prestar esclarecimentos, né? Porque o eleitor é aquilo que eu costumo dizer. Ao contrário do que muitos imaginam, que o eleitor não tem memória, o eleitor, de fato, as pessoas têm uma certa dificuldade em conseguir cobrar os políticos, acompanhar de modo mais consistente as suas atuações, né? E depois lá na frente, no momento eleitoral, premiar ou punir os maus políticos. A maior parte das pessoas, infelizmente, ainda não tem essa cultura e faz muito mal isso. Mas o eleitor hoje em dia é cada vez mais informado e ele é cada vez mais exposto a essas informações. Então ele não é tão ingênuo assim. Ele sabe também e vai cobrar lá na frente do político, viu, Carol? Dele não se pronunciar nos momentos adequados, né? Achei muito curioso tudo isso. Desde quando. A primeira mensagem que o Guilherme Leal mandou aqui pra gente, falando que o Zé Carlos estava aí eu tava tentando recompor aqui, e é a primeira aparição pública do Zé Carlos, exceto sessões da Câmara, depois que ele voltou, que ele se manteve afastado um tempo e tal. Depois disso, é a primeira aparição pública de Zé Carlos discursando em um palanque eleitoral, querendo ou não, ou eleitoreiro, né, em alguma forma. E me chama muito a atenção essa forma como ele foi falar, como ele falou no Banco de Alimentos, que era teoricamente uma coisa não tão, supostamente, tá, gente? Não tão relevante, mas para ele voltar aos poucos pro cenário, porque 2024 tá aí. Exato. Passa por isso, Felipe. Você matou a charada. É por isso mesmo. Por quê? Político vive do quê, gente? Vamos parar pra pensar. Palanque. Político vive de uma coisa. Reputação. Também. Reputação, cara. Não adianta. Reputação é o mais importante. Se você não tem uma reputação a defender, você vai se dar mal no momento da eleição. E quanto mais seu telhado de vidro e mais exposto você tiver, você vai virar vidraça. Então, quer dizer, o político ele sabe disso. Por isso que essa composição em termos de palanque, de aproximação, se deseja ser candidato lá na frente à reeleição, lembrando que aqui para os cargos do legislativo, caso de vereador, deputado, enfim, não há limite para a reeleição, diferente do executivo que você está limitado a uma eleição e reeleição, né?
Então, o que acaba acontecendo? O político ele vive disso, né, Felipe? E ele vai tentar fazer articulação, porque certamente vai tentar novamente uma cadeira na Câmara Municipal de Campinas quando for em 2024. E precisa de alguma forma se aproximar. E é isso que eu estou dizendo, construir isso da forma de uma agenda positiva. Agora, na minha percepção e na minha opinião, perdeu a oportunidade lá atrás de tentar construir a sua narrativa sobre os fatos, percebe? E permitiu com que a comissão construísse a narrativa sobre ele, a justiça construísse a narrativa sobre ele, e ele não construiu uma narrativa sobre si próprio. Desapareceu, pode até ter diminuído o problema, mas engano achar que isso não vai voltar com força no momento eleitoral, porque vai. Ô Bruno, eu estava pensando já há algum tempo aqui, estamos vivendo agora, julho de 2023, eu brinco falando que é uma doença que se chama eleições. Mas não que o processo eleitoral seja uma doença, tá, gente? Eu tô falando que agora começam a aparecer políticos, gente que quer ser política, gente que sai de qualquer lugar pra começar a falar da cidade, falar que vai melhorar a cidade, não sei o quê. É como se fosse uma pré-campanha, né? É isso. Na verdade, as eleições terminam quando... As eleições começam quando termina a outra, né? Aquilo que eu sempre brinco, né? A galera cada vez mais está numa lógica de campanha contínua. Por quê? Porque hoje em dia nós temos as redes sociais, né? Como um elemento fortíssimo desse processo de construção das imagens dos políticos e, consequentemente, das suas marcas, né? Então não adianta, você tem que estar o tempo todo em exposição, claro, na medida certa, no momento certo, né? Eu sempre costumo brincar e dizer o seguinte, o grande case tem nome, chama João Dória, né? O Dória se expôs tanto que desgastou o seu capital político. Claro, você tem um momento certo de se expor, mas no caso específico do Zé Carlos, o que a gente está chamando a atenção é que é o seguinte, eu acho que diante das denúncias graves que ele estava respondendo, da comissão de tudo que aconteceu, eu acho que ele precisaria ter, né, ali do ponto de vista da sua narrativa, gente, para defender ele a si próprio, construir uma narrativa sobre si, isso é importantíssimo. Só para ele falar que não fez nada. Si. Exato, é porque é mais do que os fatos em si, é o que você fala sobre si mesmo, entendeu? E como você constrói a narrativa das coisas. Eu tenho para mim que o político que compreender nos próximos anos essa transparência e essa conversa vai ganhar muita vantagem eleitoral. Mas não tenha dúvida, Carol. Porque não temos, né? Não temos isso. E o accountability, que a gente chama, que é esse processo de cobrança, ele não é mais no momento da eleição, né? É isso que essas novas tecnologias de informação e comunicação mudaram constantemente. A cobrança na política, ela é diuturna, é o tempo todo. E hoje em dia o eleitor tem instrumento e ferramenta para isso. Ele vai na rede, ele critica o cara, ele aponta o dedo, ele fala, ele pesa ali sobre o político, você entendeu? É diferente de quando lá atrás você tinha uma outra comunicação, uma outra lógica, né? Ninguém mais consegue se esconder, não, com a internet. Não. E você tem que construir o seu legado ao longo dos anos. Não adianta também só chegar no momento da eleição para pedir voto, não. É verdade. Bruno, obrigada. Bom final de semana para você. A gente volta na segunda-feira com mais questões aqui para o Café com Política. Combinadíssimo. Grande abraço para você, Carol. Felipe Pereira, o homem que não gosta de café, mas vai virar barista, e a todos os nossos ouvintes aí. Até. Até segunda, Valeu, Bruno. até.